Paz do Senhor, galera! Paz do Senhor, sou eu, presbítero Rogério Santos, em mais um vídeo para você. E lembrando, nós estamos aqui no nosso canal, então se inscreva, ative as notificações e se prepare para receber mais um vídeo novo aí para você com o tema 7 pontos que nos garante vitória. Vou repetir, 7 pontos que nos garante vitória. Fique ligadinho, vem conosco que nós temos vídeo novo para você. Vocês 7 pontos que nos garante a vitória, tratado pelo tema em Números, capítulo de número 13 e o verso de número 35 e também o capítulo 14 do verso 1 ao verso de número 9. Vamos fazer a leitura desses dois capítulos e alguns versículos aí, 10 versículos no totalitário. Diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituímos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais, o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Nós sabemos que a história bíblica irá nos dizer algo impressionante nesse fato. Que Moisés, ao sair do Egito com o povo de Israel, atravessa o Mar Vermelho, pela graça e misericórdia de Deus, passa pelos desertos, enfrenta as suas lutas, rocha sai água. Porém, o povo de Israel, no período de Moisés, o povo que vira maiores milagres ou grandes milagres neste período, não crendo na provisão e na mão de Deus a realizar-se milagres, eles então, duvidando de tudo isso, ao chegar na terra de Canaã, na cercania de onde estavam espiando a terra, eles então mandam espias para entrar, e no meio dos espias está, logicamente, Josué e Caleb. Só que aqueles que foram, os 10 que foram e viram os gigantes, ficaram atemorizados e voltaram atrás com o temor e murmurando acerca da terra e acerca da promessa que Deus fizera para com eles. Nós sabemos que a promessa que Deus fizera para com eles é algo extraordinário e lindo, dizendo que Deus lhes daria uma terra que emana leite e mel. Deixa eu fazer uma aplicação. Se Deus prometeu nos dar alguma coisa,
coisa, ele não disse que nos daria sem esforço, ele simplesmente prometeu nos dar alguma coisa. Não nos prometeu nos dar alguma coisa de graça, onde nós não lutemos por aquilo. Então, quando Deus promete alguma coisa, primeiro, faça a sua parte para que a promessa se cumpra, porque promessas se tardam porque nós retardamos o tempo de Deus. Então vamos prosseguir. Quando nós olhamos então no livro de Números, aonde nós lemos, quando o povo entra dentro desta terra, eu entendo que o povo, ao entrar e voltar, eles então começam a falar contra Moisés e Arão acerca da terra, porém, lá vem Josué e Caleb carregando um cacho de uva, em 2 homens para carregar um cacho de uva, para mostrar para o povo que a terra era muito boa. Então, quando eles se chegam e se apegam à murmuração que estava acontecendo, no capítulo de número 13, verso de número 30, a primeira coisa que Josué e Caleb faz é calar a voz do povo que fala demais. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira situação, ou o primeiro ponto que você precisa para ser abençoado por Deus e ter vitória é calar a voz do povo que fala demais, o povo que murmura demais contra as decisões que Deus lhes deu. Você já percebeu que quem tem uma doença, quem sofre de alguma coisa e pede a cura para Deus, e Deus talvez não cura no momento, ou talvez não cure mesmo, por algum motivo a pessoa murmura demais, nós precisamos aprender a calar a voz dos murmuradores e mostrar para ele que Deus é soberano e indiferente da nossa situação. Então entenda, o primeiro ponto para nós termos uma vida vitoriosa é calarmos a murmuração. Primeira murmuração, a nossa. Segunda murmuração, dos nossos que estão ao redor, e terceira, do povo que nós estamos talvez liderando e que talvez está sendo liderado por alguém que também é o nosso líder. Então o primeiro ponto, cale a murmuração e a fala do povo que fala demais. Segundo ponto, vamos lá. Quando nós falamos sobre vitória, nós precisamos entender que a vitória depende de algumas coisas. Então no capítulo de número 14 mostra que Arão e Moisés rasgaram suas vestes e choraram, melhor dizendo, no capítulo 14 mostra que eles choraram quase, ou melhor, toda a noite chorando. Quando fala de chorar, eu entendo por súplica, eu entendo por clamor, eu entendo por rogar, eu entendo por buscar, por clamar a Deus por socorro. Então não há possibilidade de ter vitória sem ter diálogo com o dono da vitória. Escute isso, não há possibilidade de ter vitória sem ter diálogo com o dono da vitória. Deixa eu te dizer, se é necessário passar a noite em claro, chorando, passe, porque Deus te dará uma vida vitoriosa se você entender que é necessário clamar. Isso é o capítulo 14, verso de número 1. Então o terceiro ponto que nós precisamos aprender sobre ter uma vida vitoriosa, nós precisamos aprender que os líderes, no caso líderes, pastores, pessoas que lideram qualquer departamento de igreja, quer ter uma vida vitoriosa, então aprenda a orar pelos seus liderados. Vou repetir, aprenda a orar pelos seus liderados. Liderados, quer ter uma vida vitoriosa, aprenda a orar pelos seus líderes, porque são eles que velam pela tua alma e hão de prestar conta a Deus depois. Mas os liderados, quer ter uma vida vitoriosa, então ore pelos seus, melhor dizendo, os líderes, orem pelos seus liderados. Capítulo de número 14, verso de número 5, Arão e Moisés rasga as vestes, se joga no chão e fala a toda a congregação, chora diante de toda a congregação. Mas uma outra coisa que nos é necessário para termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus é outra coisa. Nós precisamos ser valentes suficiente para crer na promessa, indiferente
do que vem vindo aí, mas também precisamos ter humildade suficiente para rasgar as nossas vestes e chorar. Por quê? Porque quando nós queremos ter uma vida de vitória, há muitos que estão usando pessoas como escadas, como trampolins, usando o ministério de terceiro para crescer na vida. Deixa eu te dizer uma coisa, seja humilde o suficiente para rasgar as suas vestes e chorar, assim como Jó chorou, e assim como também Moisés, no livro de Levítico, ou melhor, de Números, chorou. Por quê? Porque quando você chora e se humilha, a Bíblia diz que o Senhor é capaz de levantar do monturo necessitado. Então Deus quer dar uma vida de vitória. O verso de número 6 do capítulo 14 vai dizer que eles choraram. Vamos ler novamente, olha o que diz. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, cujos espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Josué, então, e Caleb rasgaram as vestes e choraram diante do povo. Irmão, a promessa era sobre eles. Eles haviam espiado a terra. Eles já tinham entrado na terra, provavelmente já tinham provado do fruto da terra, porque trouxeram para que as pessoas viessem, mas para entender e comprovar que Deus estava com eles, diante da promessa, eles rasgaram as vestes e choraram. Volto ao clamor de rasgar as vestes, a humilde, entenda. Um dia eu estava no Belém, São Paulo, e um certo pastor disse sobre o justo. O justo passa pela pena em silêncio. Josué, ele não se levantou contra o povo esbravejando, dizendo, vós sois malditos porque não creem na promessa, não. A Bíblia diz que ele disse, calai-vos, rasgou suas vestes, lançou-se com o rosto em terra e chorou. Está escrito, e chorou. Irmão, entenda uma coisa. A justiça de Deus, ela é plena e ela não falha. Então, se você quer ter uma vida de vitória, rasgue as suas vestes, se humilhe diante de Deus e chore, porque Deus responderá ao seu clamor. Entenda mais uma coisa, vamos para o próximo ponto. Mais um ponto interessante para uma vida vitoriosa. Tem muita gente dando receitas aí, coisas mirabolantes. Eu estou dando uma coisa muito simples para você, entenda. Olha só, para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos apresentar as qualidades da terra, ver a promessa além dos gigantes e das montanhas, e inclusive da muralha. Verso de número 7. Por quê, irmão? Por quê? Porque quando nós vamos para conquistar alguma coisa, possivelmente o nosso inimigo, nosso adversário ou pessoas invejosas, elas nunca vão olhar, ou melhor, olhar eles vão, né? Que eles vão querer o que é nosso. Eles nunca vão nos apresentar as qualidades, vão sempre nos apresentar os defeitos. Você quer ter uma vida vitoriosa? Apresente a qualidade daquilo que você deseja, ou melhor, apresente a qualidade daquilo que todos desejam para si, porque essa qualidade também é aquilo que te faz acreditar que você pode chegar além do que você espera. Então acredite nisso, acredite na promessa e apresente a qualidade da terra. Veja a promessa além dos gigantes, das guerras que você vai enfrentar e das montanhas que você vai ter que ultrapassar e da muralha que você vai ter que derrubar. Sexto ponto, olha só, oriente o povo a sair da rebeldia, verso de número 9. Olha, vai dizendo, não seja rebelde, porque Deus nos dará a vitória. Deus nos dará esse povo será o nosso pão, está escrito. Esse povo será o nosso pão. Orientar o povo rebelde a não ser rebelde. Irmão, quer ter vitória? Comece a calar o motim que está sendo criado no ambiente onde você está. Aquele barulho que está sendo criado no ambiente onde você convive, cale ele, comece a cortar o espaço, comece a tirar as brechas. Deus vai te dar uma vida vitoriosa, porque você não dá conversa fiada para quem não precisa. Paulo vai dizer a Timóteo, não se dê a contos, a fábulas, ou então a histórias profanas, mas se retenha antes firmemente na fiel palavra da verdade. Então, querido, cale o falatório profano, cale a conversa paralela, coloque no coração do povo a chama de entender que Deus fez uma promessa de uma terra prometida que já não mana mais só leite e mel, mas que sim é uma terra que jorra e que tem nela a fonte da vida eterna e a árvore da vida no meio do jardim. Então inculque isso na cabeça do povo e acale então a voz rebelde, cale a rebeldia. Sétimo ponto, para a gente encerrar esse vídeo, conscientizar o povo
a temer a Deus, pois assim ele coloque no coração do povo o seguinte: eles estão murmurando, eles estão criticando, eles estão duvidando da promessa. Então coloque no coração do povo a seguinte questão: olhe, vamos temer a Deus, vamos acreditar na promessa de Deus, e Deus nos dará por herança a terra que Ele já nos prometeu. Deus nos dará por herança aquilo que Ele já nos falou que daria. Então deixa eu te dizer uma coisa, olhe bem, não caia na conversa do povo. Ore a noite inteira se necessário. Clame pela liderança e pelos liderados. Olhe bem, seja valente o suficiente para crer que a promessa, olhe bem, para crer que a promessa será possuída, mas também seja humilde para rasgar as suas vestes e chorar, se humilhar a tal ponto de Deus reconhecê-lo no meio da tua humilhação. Outra coisa, apresente as qualidades daquilo que você almeja, não os defeitos. Nós temos um sério problema no meio pentecostal, que a igreja está criando um vínculo com as críticas. Irmão, Jesus, se fosse contar os defeitos, ele não teria reino. Por quê? Porque nos milhares de defeitos de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, de Bartolomeu, enfim, nos milhares de defeitos de Tomé, ele poderia ter aplicado tantos defeitos, mas ele aplicou a qualidade do reino. Ele disse: olha, porque para mim o que importa é a glória do Pai. Eu não vim fazer algo para mim, eu vim fazer algo para o Pai. Importa que ele cresça. João Batista disse: e eu diminua. O que João Batista e Jesus estavam mostrando na mesma função? Que cresça o reino, e não o meu reinado, mas que cresça o reino, porque o meu reinado será grande quando o reino crescer mais. Deixa eu te dizer isso aqui, ó glória, deixa eu te dizer e revelar isso aqui: faça algo para o reino de Deus crescer, porque se o reino de Deus crescer, a tua recompensa no reino será maior. Então entenda isso, vamos lá, olhe bem, se você entender e apresentar as qualidades da terra, você vai entender que os gigantes não vão te parar, que a montanha não vai te impedir, que a muralha não vai te segurar, entendeu? Então você pode ver esse vídeo e já dá um glória. Outro ponto: oriente o povo a sair da rebeldia. Irmão, rebeldia são pessoas que querem fazer coisas nas suas próprias opiniões, saindo da direção que Deus deu para o líder. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma orientação especial para você que quer liderar, mas seja também um liderado que queira aprender do líder, porque quando você calar a voz da rebeldia, você terá uma vida vitoriosa. Sétimo, e vamos encerrar com uma breve oração para você: conscientizar o povo a temer a Deus, pois assim Ele nos dará a terra prometida. Escute isso aqui, oriente o povo, ensine eles: olha, Deus nos prometeu uma coisa interessante. O que Ele prometeu? A vida eterna. Vida eterna, sim. Ele prometeu não dias sem chuva, ou então noite só, ou noites tranquilas com estrelas. Não, ele prometeu dias com chuva, noites com tempestades, prometeu noites sem dormir, mas ele também disse que ele venceu o mundo, e esse mundo que fora vencida não nos pode prender mais aqui. Antes nós passaremos por uma fase chamada arrebatamento, arpazo, que nos levará para o céu. Ele nos prometeu uma vida chamada eterna, que não vai ser roubada de nós. Então temamos a Deus para que essa vida nos alcance e nós sejamos impactados pelo Senhor. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Faça algo por mim, compartilhe esse vídeo, convide seus amigos, faça algo de especial. Mande esse vídeo para alguém, para que ele também seja abençoado por Deus. Forte abraço, seu irmão em Cristo, presbítero Rogério Santos, e que Deus